E o Corinthians não conseguiu avançar, pelo menos por agora, na contratação de Arthur Cabral. A primeira proposta feita pelo Timão ao Botafogo foi recusada. O Corinthians gostaria de ter o centroavante de 27 anos de idade por empréstimo, com a metade do salário sendo bancados pelo Botafogo. Resposta que veio do Botafogo: aceitamos o empréstimo gratuito, mas vocês teriam de arcar com 100% dos vencimentos do atleta. Arthur Cabral, que ganha R$1.400.000 por mês, e esse é o grande problema envolvendo a transferência. O Corinthians não tem feito investimentos para contratação de jogadores e tem tentado reduzir sua folha salarial. Trazer alguém que, num primeiro momento, será reserva de Yuri Alberto para pagar R$1.400.000 é algo descartado. Corinthians e Botafogo não desistiram da operação, eles têm até a próxima sexta-feira, quando se encerra a janela de transferências no Brasil, para tentar avançar nessas tratativas, mas hoje há esse impasse do Corinthians querendo pagar R$700.000 mensais e do Botafogo exigindo que o Corinthians arque com 100% do custo. Para completar, em relação ao noticiário alvinegro, jogo desse domingo super importante para o futuro de Dorival Júnior. O Corinthians vem de 6 partidas sem vitória e um novo tropeço contra o Flamengo na Neoquímica Arena pode determinar a dispensa do técnico que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano. E para esse domingo, o Corinthians seguirá sem Lingard, o meio atacante inglês que já jogou no Manchester United, entre outros, ainda não teve seu nome publicado no BID, o Boletim Informativo Diário. O Dorival Júnior segue balançando no cargo. Eu vou dizer o que eu acho de todos vocês dirigentes sobre a situação com o Dorival. Para mim, vocês são covardes. E por que eu acho covarde a questão envolvendo o Dorival? Porque o Dorival não está balançando no cargo por causa desse jogo contra a Chapecoense. Ele não vai cair porque perdeu só para o Flamengo. O Dorival começou a balançar no cargo quando o Corinthians completou 3 jogos jogando mal. E nesses 3 jogos ele não tinha o Yuri Alberto, não tinha o Caio César. Eu acho covardia, sério. Eu acho covardia, eu acho burrice. Eu acho que não entendem de futebol. É difícil dizer isso. O Lucas faz uma pergunta que é muito interessante. Mas, Samir, tô achando que o Dorival tá pedindo, pelo amor de Deus, para ser mandado embora. Então vamos lá. Por que o Dorival está com essa postura nas coletivas? Porque o Dorival chegou num nível na carreira dele que ele quer representar os treinadores e defender uma classe. Então o Dorival está metendo louco porque ele entende que ele chegou num patamar no futebol brasileiro que ele precisa defender a classe. Inclusive, se eu não me engano, o Dorival é presidente da Associação dos Técnicos no Brasil, alguma coisa assim. E ele se sente na obrigação de defender a classe. E ele não está defendendo só o emprego dele. Ele está defendendo uma classe de técnicos hoje no Brasil. Porque, gente, o Dorival meteu o louco para mostrar que esses dirigentes do Brasil precisam acordar. Pô, o Crespo foi mandado embora com o São Paulo líder. E o Crespo nem é brasileiro, não é, mas é técnico que atua no Brasil. Como é que você pode, eu quero que vocês entendam isso, você gostando ou não do Dorival, a gente tem as nossas críticas, ele não faz um trabalho perfeito, ninguém faz. Cara, mas ele passou a ser ameaçado no cargo com 3 rodadas ruins. Entendeu? Então, eu estou falando para vocês algo que vocês queriam saber. O Dorival tá metendo louco nas coletivas, eu vou usar esse termo, ele tá metendo louco mesmo nas coletivas, porque ele está simplesmente batendo de frente com o sistema. Ele resolveu bater de frente com o sistema e representar a classe dos técnicos no Brasil, que não podem mais aceitar esse tipo de dirigente hoje no Brasil, que quer demitir o treinador e que começa a fritar o treinador com 3 jogos ruins do time. E, pô, nós estamos falando de um treinador que foi campeão recentemente pelo Corinthians, campeão da Copa do Brasil em dezembro e campeão em janeiro daquela Supercopa, que foi diferente, não é um jogo só, pô, mas valeu muito. Cara, o cara acabou de ganhar 2 títulos aí que foram importantes pro Corinthians. Entendeu?
e querem demitir o cara e com 3 jogos. Pô, se o cara ficar 10 jogos sem ganhar, 15 jogos, 10 jogos, não sei, velho. Você pode começar a falar sobre isso. Mas, pô, começou-se a se falar com 3 jogos. Entendeu? Então, e a maioria tá fritando o Dorival. Os caras que falam que o Dorival é meu técnico, mentira. Mentira. O Dorival hoje, infelizmente, falo isso sem... teve gente que manda mensagem para mim, pô, Samir, tu não é amigo do Dorival? Na verdade, eu não sou amigo do Dorival, né? Eu tenho uma relação de respeito com ele. Para quem não sabe, o Dorival já me ameaçou de processo uma vez. Isso foi ao vivo num programa de grande audiência do esporte, um dos programas de maior audiência, que é o Bola da Vez, quando estava no auge, né? O Bola da Vez. Não sei como é que tá hoje, não assisto. Ele me ameaçou de processo lá. Então, assim, as pessoas, Samir é amigo do Dorival. Não, nunca tomei um café com ele. Acho que é muito forte a palavra amigo, vocês não acham, não? Os amigos que eu tenho, dá numa palma da mão. Amigos. Entendeu? Porque amigo, que você é amigo só por causa das circunstâncias, quando você é legal, você é amigo. Quando você... Não, então isso não é amigo. Amigo a Bíblia diz, né? Na dificuldade, na luta, nasce um irmão. Amigo tá junto contigo a qualquer momento. Então não é meu amigo. Ah, não, tomei um café com ele, né? Já não dá mais para falar isso. Não tomou café? O Juliano Canalha. É verdade, não dá mais para falar que eu não tomei um café com ele, que eu tomei ao vivo, né? Na entrevista foi ao vivo. O Dorival balança bonito. Se perder para o Flamengo, dependendo da derrota, pode ser demitido. E teremos um domingo aí, uma segunda-feira daquelas, para quem é jornalista. Agora vamos aos nomes. Vamos aos nomes para substituir o Dorival. Aí que fica gostoso. Aí que fica bom. Os substitutos para Dorival. Vamos lá. O primeiro perdeu. Foi o Cuca. Graças a Deus nos livramos disso. Eu acho que eu tô com medo, o gato subiu no telhado essa noite, acho melhor a gente não jogar com esse time. Perdemos o Cuca, né? Perdemos o Cuca. Perdemos ou ganhamos, né? Ele foi pro Santos. O primeiro nome é o Corinthians já... aliás, eu cravei em primeira mão essa, hein? Porque, aliás, né, velho? Vocês que estão em volta aí do Osmar, ajuda o Osmar, velho, não atrapalha. Vocês vão oferecer o Cuca para ele? O Osmar não vai comprar essa briga, não ia comprar essa briga nunca em relação do Cuca. Vocês querem ir em volta? Ajuda, não atrapalha. Você vai tirar o Dorival, pagar 8 milhões de multa para trazer o Cuca. Mas aí uma fonte falou assim para mim, esquece, Samir, o Cuca vai para o Santos. E foi onde ele foi parar. E eu falei isso uma semana antes dele aparecer no Santos, hein? Vocês lembram? Número 2, Tite. Eita, vida boa. Síndrome de vira-lata. Tite. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Né? Deus do céu. Assim, o conselho que eu dou para quem foi traído é o seguinte, segue a vida. Perdoa, não guarda no coração, segue a vida. Se eu pudesse dar esse conselho, mas como eu não sou ninguém, eu não dou conselho. Eu deixo cada um tomar as suas decisões. A história do Tite teve um começo lá atrás, na época de Fábio Baiano, vocês lembram? Depois teve um meio maravilhoso, com título brasileiro, Libertadores, Mundial, foi o meio. E quando foi o fim? Quando ele falou assim, podem me chamar de mentiroso se eu trabalhar esse ano aqui no Brasil, porque ele tinha recusado o Corinthians. E ele trabalhou no Flamengo. Ali foi o fim. Depois ele cresceu, depois ele recusou o Corinthians uma segunda vez e agora cresceu o olho na grana do Cruzeiro. Direito dele. Então acabou. Tite é ingrato e os ingratos merecem a lei da semeadura na vida deles. Quem colhe ingratidão não vai colher redenção. Terceiro nome.
Ramon Dias e Emiliano. É uma dupla. Que agrada a alguns que querem fazer a vontade do Memphis. Vontade do Memphis não, desculpa. Vontade do elenco. Nessa o Memphis não tem culpa. Tem uma turminha do elenco que gosta muito do Emiliano e do Ramon. Entendeu? Mas foi um nome sugerido. E eu vou colocar mais 2 nomes nessa lista. Para deixar gostoso. Vojvoda, que tem uma ótima relação com Marcelo Paz. E Fernando Diniz. Um nome que eles entendem ser interessante pela liderança e pelo futebol moderno. É isso. Então nós temos aí Cuca, que já foi, Tite, Ramon, Diniz e Vojvoda. Tá aí, velho. Esses são os nomes hoje para substituir o técnico Dorival Júnior no Corinthians. Para vocês que querem a queda do Dorival, durmam com essa. Durmam com essa. Durmam pensando que o Fernando Diniz pode ser técnico do Corinthians. Aí você vai ver o Hugo Souza saindo com os pés, trocando passes com o Ranielli. Você vai ver o que vai acontecer. Ou então o Vojvoda, um técnico medroso, que não tem personalidade nem para comandar o Santos, quanto menos a pressão do Corinthians. Um técnico que, enfim, desculpa, técnico para Fortaleza. Mas nós já temos um dirigente de Fortaleza no Corinthians, quem sabe um técnico também. Então, o Vojvoda. Agora, os nomes, o Arthur Jorge está no Cruzeiro, o Luiz Castro está no Grêmio, enfim, não tem quem trazer. Mas vocês ficam sonhando com Marcelo Galhardo. 5 milhões por mês, o Corinthians não vai pagar isso para Galhardo. Não tem nome. Aí tem o Sampaoli, Luiz Felipe. Quem é o Luiz Felipe, ô Wagner? Sério. Ah, o Luiz Felipe é o do Flamengo. É. É Luiz Felipe o nome dele? É Felipe Luiz, ô maluco. Felipe Luiz. Luiz Felipe é o Scolari. O Crespo. Uma fonte do Corinthians me disse o seguinte: se ele não gosta de nenhum jogador do Corinthians, o que ele quer fazer aqui? Então o Crespo também não vai ser. É isso. Então esses são os nomes para o lugar de Dorival Júnior no Corinthians. Eu, Samir Carvalho, torço pela permanência do técnico Dorival Júnior no Corinthians. Querem me chamar de passapano? Estou aqui. Estou aqui. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.